De volta, galerinha! Isso mesmo, e ó, aula 42.1. Vamos continuar falando sobre criação de codornas. Mas ó, professores presenciais, muito obrigado pela participação de vocês. E ó, estamos recebendo maravilhosos trabalhos desenvolvidos por vocês juntamente com os nossos estudantes aí. Muito obrigado, viu? Nós estamos vendo aí todos os trabalhos que vocês estão fazendo lá no nosso grupo, que vocês nos privilegiam postando esse material ali. Quero mandar um abraço para cada um, onde eu não vou nominar, tá bom? Mas quero mandar um abraço para cada um de vocês, especialmente o pessoal ali, ó, da região de Ariquemes, lá de São Francisco do Guaporé. Eu falei que não vou nominar. Assim, nomes dos coordenadores também que nos auxiliam muito quando eles falam, professor, verifica lá. Aí a gente dá uma olhadinha, um professor que entra no privado também, professor, eles jogam as coisas lá no privado. Pode jogar no grupo sim, pessoal, fica mais fácil a gente capturar as imagens. E eu estou selecionando alguns vídeos para postar aqui na aula e mostrar aí para esse mundão aí de Rondônia os trabalhos estão sendo elaborados por vocês. Por que selecionar? Não quero que entendam mal. Selecionar no sentido assim, devido ao áudio, né? Lembra? Quer mandar vídeo? Pode mandar vídeo para nós, deixando a câmera do celular deitado, mas tomar muito cuidado com o áudio. Então a gente está selecionando para que seja um produto bom de se ouvir e ver, tá bom? Muito obrigado mesmo pela participação de vocês aí e a contribuição, e claro, os nossos estudantes. Vamos para a aula, Jefferson, né? Ó, aula 42.1, meu diretor, joga na tela aí. Pessoal, nessa aula, ó, cotonicultura, só que agora vamos falar, viu? Ração, sanidade e reprodução. Opa, volta. Sanidade. Quando a gente está falando de sanidade animal, nós vamos falar sobre as... Opa, eu falei ração, meu diretor. Não é ração, raças. São as raças. Escrito raças e eu falei ração. Acho que é a fome. Deve ser. É, provavelmente. Mais ou menos. E aí o manejo sanitário e o manejo reprodutivo. Vamos lá, Jefferson? Vamos. Para onde? Ver quais são as raças. Então, olha aí, pessoal. Nós temos a codorna japônica, a gigante, e a qualikik e a tibetana. Estas, nós estamos mostrando aí para vocês, são mais utilizadas e são convencionalmente para o mercado consumidor, carne e ovo. Por quê? Outras, essas aqui, ó, a Spanish, a Maycat, a Collie e a chinesa, são codornas, pessoal, também utilizado para consumo de carne e ovo, só que na grande maioria, essas são mais pets, tá? Aqui no Brasil, tem algumas pessoas que usam como ornamental, vamos falar assim, ornamental. Com maior produtividade aqui no Brasil são a tibetana, a gigante e a japônica. Tá? Essa Spanish aí também, alguns estão fazendo cruzamentos. Tá? Vamos ver aí na situação que a gente vai vendo cada área. Como evitar doenças? Então, nós temos aí um sistema de higiene, nós chamamos período do vazio, higienização e vacinação, e também tem um período de vermifugação. Procedimento de manejo sanitário. Deverá ser observada a higiene sempre no início da criação. Os galpões utilizados e as gaiolas, até mesmo o manejo, né, dos animais deverão estar sempre limpos. Então, primeiro, professor, lembra quando eu falei para vocês sobre
nós estamos falando sobre aviário de postura e corte tradicional. Nas aves da codorna, o sistema de bebedouro ele é integrado. Como assim integrado, professor? Ele não é o bebedouro individualizado. Ele é canalizado e tem snippers. Então tem que tomar muito cuidado com o período de higienização da fonte, da caixa. Porque pega todo o lote. Então tem um período de higienização desse sistema hidráulico. E nesse momento, o que se aconselha para você evitar ou você manter a qualidade do sistema hidráulico? É sempre fazer essa higienização no vazio, depois que o lote sai. Então você faz uma higienização completa, uma semana de descanso dos canos. Eu estou falando... Calma aí, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Deixa eu ver se vai aparecer... deixa eu ver se tem aqui. Não, né, Jefferson? Não. Não vai ter, não. A canalização, né, do sistema. Então mas é o mesmo, é utilizado por snippers, pessoal. E aí você tem que fazer toda a higiene da caixa e do sistema de cano e dos snippers. Então vai ficar para fazer quanto? Uma vez por lote. E ainda tem uma semana de vazio para retirar os resíduos. O coxo, não há necessidade de problema de umidade em relação ao coxo. Lembra? O processo nutricional ele é feito 2 vezes. A primeira no período que você enche o coxo da ração. À tarde você vai completar 1/3 a mais. 1/3 a mais, professor? Por quê? Porque à noite tem um sistema de ligar as luzes, os timer line, que auxilia no período das aves acharem que já amanheceu, porque toda a cortina é fechada, e é um estímulo para que elas se alimentem. Isso favorece o processo do fluxo de produção. Esse fluxo de produção auxilia no quê, professor? No ganho de peso, quando nós estamos falando de corte, e também em manter o período de produção. Eu não tenho vergonha de falar, não. Não é que eu esqueci, eu não sei. O quê? Você manter o fluxo de produção em postura. Em postura convencional, a galinha, ela bota 1,5 ovo a cada 24 horas. Então, um dia, uma galinha bota 1,5 ovo, cálculo para o consumo de ração. A da codorna, não sei. Porque é assim, um ovo e o outro, a metade, já está no oviduto. Então, é um cálculo. Então, ela botou um ovo, em 24 horas, ela botou um ovo e o outro, esse meio, está na metade do período do oviduto que está produzindo ele. E não pode faltar ração, que é nutriente, para ela não tirar do osso, cálcio, para não tirar vitaminas dela, entendeu? Aí tem um cálculo, quantas gramas de ração por indivíduo. Da codorna, não vou pesquisar, não sei, me veio a cabeça agora. Quando eu sei, eu falo. Quando eu não sei, eu busco. Mentir não dá, porque ficar branco tá difícil. Tem como. Só se nascer de novo. Né? Mas veio a cabeça agora. Veio a cabeça. Nunca tinha parado a pensar como é que é feito o cálculo para codorna. Mas deve ter. Vou dar uma olhada. Já sei. Acabei de ouvir um estudante falando. É só dar um Google, professor. Vou dar um Google, depois eu venho com essa informação. É a fome. Higiene. As codornas não toleram, pessoal, frio, umidade, corrente de ar, que dá na mesma, eu acho, nem molhar. Meu Deus. Professor, em relação aos períodos, né, a umidade, a temperatura, o frio, por isso que nós temos aí as cortinas. As codornas, elas são rústicas, mas como é que tem tanta variação? Isso são os filhotes, tá?
Claro que uma temperatura ideal fica em torno de 20 a 23 graus. São temperaturas amenas. Nós estamos falando de adultos. Para mim, meu diretor, mas para que a gente possa entender e compreender direitinho sobre isso aqui, dá uma olhada nessa matéria jornalística aqui sobre codornas e posturas, parte 2. Escolhemos o sistema vertical automatizado de codornas, né? Porque ele nos possibilita ampliar com menos mão de obra. A gente tem um descarte aqui de esterco de 3 em 3 dias, aumentando a sanidade das aves, cortando o ciclo da mosca. Temos todo o sistema de distribuição de água, que elas bebem em circuito fechado, evitando o contato com proliferação externa para o animal. Se eu vou utilizar um fármaco na água, um remédio, eu não tenho desperdício, desperdício zero. Distribuição controlada, programada no sistema às 7 da manhã e 1h30 da tarde. Então elas têm um horário certinho de comer, alimento nunca falta, regulado para que elas todos os dias tenham disponível ali entre 30 e 33 gramas de ração para cada ave alojada. E os ovos são retirados uma vez? E os ovos retirados uma vez ao dia. E qual a diferença daquele outro? Já no sistema piramidal, né, ele tem a desvantagem que o esterco ele fica ali no ambiente enquanto o lote estiver ali. Aí logo, consequentemente, a proliferação de mosca e outros bactérias, protozoários que vá prejudicar a saúde do animal e também agrega ali no ovo, né, que vá possivelmente ao cliente, é mais perigoso. É um produto com menos qualidade. Então a gente querendo mais qualidade, um produto melhor para os nossos clientes, a gente resolveu investir no sistema vertical, quer dizer. E a questão do estresse também no sistema vertical. Isso, menos circulação de pessoas dentro do aviário, então gera um conforto animal melhor para as aves alojadas ali, já que elas vão passar um bom tempo, né, produzindo. Menos estresse. Menos estresse. E mais lucro para... Com certeza. Como o produtor disse, há pouca circulação de pessoas dentro do aviário para não estressar as aves. E outros cuidados fitossanitários são essenciais para a saúde das codornas. Antes de entrar, por exemplo, na porta tem um pé dilúvio, como é chamado essa caixa com cal virgem para desinfecção dos calçados, que devem ser apropriados. E além de evitar o estresse das aves, também é preciso respeitar o período de descanso para uma maior longevidade e melhor produção. Elas ficam alojadas em verticais de 4 andares. Cada andar tem 44 boxes. Cada box comporta 25 codornas, entendeu? E os ovos elas iniciam a postura agora em torno das 13, 14 horas. Vai até às 19 horas e a coleta dos ovos é feita no dia seguinte, nas primeiras horas da manhã, na parte da manhã. Uma vez ao dia. Mas ela bota o ovo hoje e só é coletado no dia seguinte. Que a gente corta a luz dela às 19h30, né? Para ela poder ter um ciclo de média 7 horas e meia de luz. Aí, para não atrapalhar o descanso da postura, a gente só coleta o ovo no dia seguinte. A gente deixa essa luminosidade até às 19h30, devido à observação já de 10 anos, 11 anos de trabalho nosso. Ela tem um metabolismo muito acelerado, na nossa opinião, mais acelerado que a da galinha de postura. Então, por a gente achar que o metabolismo dela é muito acelerado, a gente dá esse descanso de hora-luz para ela, das 19h30 até a luz natural do dia seguinte. Aí a gente tem uma qualidade de ovos maior e uma longevidade animal bem maior. Porque hoje em dia os cotonicultores têm um uso da ave, né, em torno de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses.
Com essa não indução de luz forçada durante o período da noite, a gente está conseguindo utilizar ela 1 ano e 1 ano e 5 meses. Olha aí, nem precisei procurar no Google. 33 gramas por indivíduo. E ó, uma boa informação. Claro, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Nós temos aqui alguns produtores que utilizam, outros não, a indução de luz. Lembra que eu comentei na nossa aula, antes de entrarmos aqui no vídeo? Tem essa indução de luz que é feita nas galinhas, né, das criações tradicionais. Então, à noite, tem essa indução, que é ligar a luz à noite para que elas vão comer. Na cotonicultura, alguns produtores não utilizam, mas é em questão, por causa do metabolismo da ave, questão de melhorar as condições fisiológicas da ave e aí, claro, diretamente do seu produto. Isso vai de cotonicultor para cotonicultor. Longevidade, de você ter uma qualidade do produto e por causa do tempo de produção, 1 ano a 1 ano e meio, porque você tem que trocar o lote. Também tem isso. Não tem repicagem, tá bom? E muito importante, que também nós vimos no vídeo, é sobre o processo de prevenção, né, das áreas de produção. Então, é muito importante ver o período de prevenção e o sistema nutricional que é utilizado. Mas você acha que é só isso? Não. Temos aqui, ó, a parte final dos procedimentos de produção. E antes que eu me esqueça, viu só, o sistema hidráulico, o sistema de disponibilização de água é integrado. Por isso que é muito importante sempre estarmos aí tomando cuidado no fornecimento da água desses animais. Mas temos mais esse vídeo aí para vocês. Vamos assistir juntos? A fim de monitorar a saúde das aves, uma atividade preventiva resume-se na observação criteriosa da plumagem e pernas das aves. Ao menor sinal de qualquer ferida ou modificação perceptível na aparência, coloração das aves, deve-se separar o animal sintomático dos demais. Especialistas recomendam que, para evitar esse tipo de problema na criação de codorna, pode-se adicionar terramicina ou quemiceticina solúvel em água 3 dias durante o mês, como método preventivo. Caso as medidas de higiene não sejam atendidas, diversas doenças podem acometer a criação de codornas. Mas foi necessário muito estudo e muita experiência para o sucesso desse produtor. Galpões com uma boa acomodação das gaiolas e uma excelente circulação de ar. As árvores em volta do aviário não são por acaso. O clima quente da nossa região pede uma boa sombra para amenizar a temperatura no aviário. O telhado também ajuda no conforto térmico. As gaiolas para postura de ovos são de arame galvanizado, que facilita a higienização. E por falar em higienização, as fezes das codornas são retiradas a cada 3 dias em um processo mecanizado e reaproveitadas. É misturada a palha de café e comercializada. Com auxílio de 2 pessoas, a gente faz a retirada. Uma pessoa fica aqui e a outra pessoa fica lá na recepção do secador. Aí a gente dá uma regulada nesses raspadores dos 2 lados para ter uma melhor limpeza, para quando a esteira voltar, ela tá limpa, já pronta para receber outra camada de esterco. Aí a gente liga essa transversal primeiramente, depois liga as que saem debaixo da baia.
Aí o esterco vem, as esteiras vêm passando e vem sendo raspado aqui e cai nessa esteira. Hoje a limpeza desse aviário aqui de 30 metros é feita em exatos 6 minutos. Antigamente, quando eu iniciei a profissão, nós tínhamos um galpão de 8 metros para 1.200 aves. A gente levava em cerca de 4 a 5, às vezes até 6 horas para fazer toda a limpeza das gaiolas, tirar o esterco, raspar, colocar uma caminha nova e colocar no lugar. Hoje, para 12.000 aves, a gente faz a limpeza em exatos 6 minutos. E com muito mais qualidade do que antigamente, quando era feito manualmente. Mais rápido, mais higiênico, entendeu? E mais prático para quem trabalha. Menos mão de obra, né? O esterco todo retirado aqui do aviário é levado para o secador. Lá no secador ele é movido a lenha, né? Faz o fogo debaixo dele, seca o esterco. E esse esterco leva mais ou menos de 2 a 3 dias para secar por inteiro, tirar toda a umidade da urina dele e a amônia que fica. A gente mistura ele com palha de café e direciona aos produtores de hortaliça, entendeu? E o pessoal utiliza ele para fazer adubação para a produção de hortaliças para vender nos comércios. Quer dizer, hoje tem o faturamento aqui na aviária, além dos ovos, da codorna. Tem a produção do faturamento com esterco, que a cada 3 dias, uma retirada, que a gente fala, né? A cada uma retirada, ele nos gera aqui 250 quilos de esterco seco e empacotado. Ou seja, toda semana eu tenho disponível para vender 500 quilos de esterco. Bem, esses foram alguns esclarecimentos sobre a postura da codorna. Saiba mais com o professor. E aí, galerinha? Caramba, só um minutinho. Na tela, meu diretor. Pode voltar, meu diretor. Meus queridos, muita informação. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Professor, é interessante o sistema. Lá no início da aula, tem que lembrar o que eu falei para vocês, pessoal. Para iniciar, primeiramente, quando a gente está iniciando, você pode não ter é um baixo investimento, mas é quando eu começar a adquirir as aves, lembra? Claro, quanto mais você vai adquirindo, casal, um macho, 3 fêmeas, 2 machos, 3 fêmeas, você vai ter, então, uma viabilidade econômica para melhorar a estrutura. Olha só um mecanismo de sistema sanitário ou processo de manejo higiênico, todo automatizado, e ele falou lá na época, né? Antes gastavam o quê? 6 horas para poder fazer a limpeza, a higienização, o procedimento. E a quantidade de esterco que é produzido, e também matéria-prima, né? Para poder fazer a qualidade em relação a misturar com a casca de café. Então, todo esse procedimento, a viabilidade econômica, a gente vê do processo de produção. E ó, já que nós estamos falando sobre higiene, manejo higiênico e prevenção, vamos agora ver aqui, ó, o sistema de vacinação na tela, meu diretor. Pessoal, então vamos aqui, ó, passo a passo desse procedimento. Então tá, passo a passo desse procedimento. As codornas deverão ser vacinadas contra Newcastle e coriza. A primeira, que é a Newcastle, deve ser aplicada aos 21º dias de idade. Já a segunda, em relação à coriza, deve ser aos 45 dias de idade, né, uma vacina de vírus morto oleosa, via injetável no músculo do peito. Então, esse primeiro período, elas ainda estão novas, lembra? De 35 a 45 dias para a produção. Como é de 35 a 45 dias de produção, é muito importante a gente verificar a viabilidade.
tá, pessoal? A viabilidade desse procedimento. E também todo o procedimento de construir e identificar a capacidade de você ter a manutenção do gasto. Então, você sempre faz a estratificação, o planejamento. Conicultura é um sistema de criação de uma viabilidade em todo o estado de Rondônia. Quero lembrá-los também que a estrutura, né? A estrutura para melhorar as condições climáticas do aviário. Então, sempre observar no local onde você vai realizar as instalações, o período de sombreamento desse local, para favorecer um ambiente, um clima favorável para o desenvolvimento desses animais, estou falando das codornas, e também preconizar, evitar, amenizar determinados ambientes onde possa se proliferar moscas e patógenos, porque nós vimos que o local, o ambiente onde ficam as instalações, é um ambiente que tem uma determinada demanda. Vermifugação. Então, a vermifugação, aos 30 dias de idade, é necessário se vermifugar as aves através de rações. São rações onde nós temos aí o meabentazole que está misturado nessas rações, tá? E, claro, fazer não só a vermifugação, mas também repor isso. E, claro, vamos conseguindo aqui o que, professor? A manutenção da qualidade de vida desse animal. Se você realiza todo o levantamento, agendamento, para que você tenha aí a utilização da mão de obra eficiente no período de vacinação, então você está fazendo também o quê? Uma economia no sistema de produção. Então, sempre tem que ter todos os dados dos períodos a serem realizados aí. Esta dosagem deve ser em dobro se for comparada com a das galinhas. Claro, então, sempre você vai realizar esse procedimento com determinadas atenções. Quais? O local onde as codornas vão produzir tem que ser um local onde vai ser mantido uma umidade relativa do ar, né? Bem ventilado, sem acontecer oscilações de temperaturas bruscas e que deve estar em torno de 10 a 16, com uma umidade, sempre que a gente está falando isso aqui, não é só da qualidade do ovo e manutenção da estrutura, mas também de todos os procedimentos que são realizados para a manutenção. Nós estamos falando aqui do setor de produção, né? Viu? O setor de produção, claro que inicialmente é feito manual, mas agora a gente vê que tem aí o setor de produção, pessoal, que é todo automatizado, quase não tem a movimentação da mão, né? Mas sim semi-mecanizado. Agora, o setor de reprodução, que é totalmente diferenciado, né? Olha aí, ó. Em relação à reprodução, que é a manutenção do plantel, após o 21º dia, o macho, agora estamos falando dos reprodutores, não da produção em si, tá? Onde fica o setor, onde só tem os reprodutores que vão dar ovos galados para fazer a substituição do plantel. Então, após os 21 dias, os machos têm a plumagem do peito lisa, enquanto as fêmeas surgem pintas de cor chumbo ou pretas. Além disso, quando adulto, o macho chega a pesar em torno de 70 a 100 gramas e a fêmea de 70 a 80 gramas. Professor, importância dessa informação. Se nós olharmos, né, se você for fazer criação para corte, a viabilidade de ter machos, né, você faz a secção, então os machos vão para corte, porque ele tem peso. Marcada, não é arcada. Como é que eu falo? Não é arcada.
Ele tem uma carcaça. Olha, ele tem uma carcaça, não é uma arcada. Ele tem uma carcaça maior do que a fêmea, claro. A fêmea, em relação, é voltada para a produção de ovos. Então, nós temos aí, ó, em torno de 100 a 80 gramas, se você não for fazer a sexagem, relacionado à carne, tá, pessoal? Vamos aqui, então. Não, calma aí. O que mais? É isso? Sim, pronto. O acasalamento pode ocorrer durante um ano inteiro e se dá na proporção de um macho para 5 fêmeas. Professor, o senhor não falou que era um macho e 3 fêmeas? O mínimo. Mínimo. Claro, quanto maior número de indivíduos, maior a heterogeneidade que você tem, mas também você tem que ter uma tabela que você vai relacionar macho tal cruzou com fêmea tal. Aí tem que fazer o descanso e bota ele para cruzar com... Para você, quando for tirar um macho para repor do lote, você não pegar familiares. Então, o mínimo é 1 para 3. O ideal, de 1 para 5. Tudo bem, pessoal? Só para explicar. Ah, professor, aí na resposta. Se lá na resposta, se eu perguntar, para quem está iniciando, se na pergunta tiver um mínimo, aqui eu estou falando do mínimo? Não. O mínimo, para ser economicamente viável, é 1 para 3. Não está na lâmina, mas o professor não falou? Então pronto, coloca um macho para 3 fêmeas. Eu estou explicando. Aqui já é quando você quer fazer uma produção. Você tem que ter de 1 para 5. Não tenho. É inviável economicamente? Até 1 para 3 tem viável. 1 para 3. De 1 para 3 subindo. Ah, professor, se eu comprar 1 para 7, não há necessidade. Então, se você... Como assim não há necessidade? 1 para 7, não. Mas se você comprar 2 para 10, 2 machos para 10 fêmeas. Então, é o dobro. Tudo bem, pessoal? O macho deve ficar 12 horas com a fêmea. Depois, é isolado 24 horas para, em seguida, se acasalar com outra. Então, vamos lá? Se você tem um macho, 3 fêmeas, então ele vai ficar com cada fêmea 12 horas e vai ter um intervalo de 24. Agora, se você tiver um macho para 5, ele vai ficar 12 horas com cada fêmea e 24 horas de descanso. Tudo bem até aí, pessoal? Não é tão difícil, né? É aconselhável que as fêmeas já fertilizadas fiquem distante dos machos, pois as suas cantadas são insistentes. Então, pessoal, essa lâmina é só para você entender uma coisa. Professor, todas as fêmeas podem ficar juntas? Sim. Você tem um galpão, vamos aqui, ó. Você tem um galpão. Vamos supor que esse galpão, só aqui, ó, é o setor onde estão as poedeiras. Aqui tem um setor de reprodução. Vamos supor que está bem aqui. Esse setor de reprodução, ele tem que ter divisões, onde você fica com as fêmeas, só fêmeas, e só machos. E tem que ter um ambiente para que o macho fique pelo menos 12 horas com a fêmea. E depois tem que separar. Tira a fêmea e bota a outra. Não! Tira a fêmea, tira o macho, coloca outro macho, porque o outro tem que descansar pelo menos 24 horas. Ah, professor, então, por exemplo, eu sei que é um macho para 5 fêmeas, mas eu quero iniciar, eu tenho que comprar um macho e 5 fêmeas? Não, 1 em 3. Só que olha só uma coisa, se eu pegar esse macho, cruzar com esse daqui, com essa fêmea, ele vai ficar 24 horas descansando até eu colocar a outra fêmea. Se eu tivesse 2, eu sincronizava? Sim, pode sincronizar. Entendeu? Sincronizava. Professor, quantas vezes o macho pode... Ah, eu posso... É aí que está a pergunta.
uma fêmea ser coberta por dois machos? Não. Por quê? Porque quando você tem que ter um controle, dos descendentes, para que se você precisar repor, não faça cruzamento entre famílias. Galerinha, adquirir as aves com 28 a 30 dias, tá bom? Agora, aqui, ó, com relação a um macho, o tio vai apagar isso aqui para 3 fêmeas, que é o mínimo. Esquece esse 2 que tá aí. E por este equívoco, eu peço desculpas. Então, de novo, meus queridos, para o manejo, a gente tem que adquirir aí, ó, para o iniciante, né? A gente sabe que é de 1 para 5, mas adquirir as aves aproximadamente de 28 a 30 dias, machos e fêmeas, com relação de um macho para 3 fêmeas. Olha um dado importante. Aos 45 dias, se dá o início da postura. Só que antes disso, eu quero lembrar, lá no início, nós temos de 30... Ah, não, tá certo. Aos 45 dias. De 35 a 45 dias é a maturidade sexual. Aqui não. A maturidade, ele já começa a se reproduzir com uma variação de 35 dias a 45. Se reproduzir. A variação é de 40. Para a postura. De 50% e aos 60 dias a fêmea atinge o máximo de postura, o platô que a gente fala. Percentual aí, ó, de 80%. Uma ave em postura, né, põe aí em média 28 ovos por dia, então é um ovo por mês. Lembra que eu falei? Caramba, a galinha é um quê? 1,5. Aqui é 1 por dia, tá? Aos 12 meses há uma queda de produção. Então aí você sabe que tem uma variação de 1 ano e 8 meses, por isso que não se utiliza a incidência luminosa à noite do plantel. Então, introduz no plantel a substituição das aves. Então, isso é muito importante para que você mantenha o ciclo, o que a gente chama de fluxo. Então, olha só, frisando, uma ave em postura regular em 28 ovos por mês, aos 12 meses há uma queda nessa produção, as fêmeas deverão ser o quê? Vendidas ou substituídas. Então aí você ainda tem 8 meses para dar uma qualidade para essas aves, quando você deixa, né, para fazer o refúgio, a repicagem. Então você sempre, né, dá as condições e melhorias das aves de postura. E se você preparar o lote para a substituição, quando estiver completando 12 meses ou 1 mês e 8 meses, 6 meses, o lote de 45 dias já está pronto para ocorrer. Ei, professor, por que o senhor está falando aqui, ó, é de um ano e 8 meses ou 1 ano e 6 meses? Pelo menos 15 dias de vazio. Limpar, higienizar tudo. Tire o lote, higieniza todo e deixa pelo menos 1 semana. 1 semana, tudo higienizado. Então tem um período de descanso. Isso melhora o quê, professor? Quando você introduz um novo lote. E aí você mantém o que a gente chama de... Não é vazio sanitário que eu estou querendo dizer aqui, mas quando você faz esse procedimento de prevenção, preventivo, para poder tirar qualquer outro micro-organismo do lote anterior, que pode, em qualquer imprevisto, né, causar aí uma doença ou um dano para o próximo lote que estiver sendo substituído. Isso é importante, a gente sempre está frisando aqui com vocês, tá, pessoal? Então, sempre realizar esse procedimento para favorecer uma qualidade. Aqui para mim, meu diretor, desta forma, quando a gente for nessa qualidade, pessoal, dentro do procedimento do galpão, você melhora a viabilidade do lote que vai anteceder, que antecede o que já está saindo.
Não é bem isso, não. O lote que vai substituir o lote anterior. É melhor falar desse jeito. Meus queridos, um beijo, um abraço, ó, finalizamos o assunto, mas daqui a pouco eu volto pra gente fazer o quê? Aquele bate-bola, jogo rápido, porque vai ter exercício. Tchau, tchau.